começando pela literatura chinesa, que é a mais antiga do Oriente, tendo aparecido cerca de 1000 anos antes da era cristã. E no início, a literatura chinesa era usada basicamente para a criação de poesias, teatros, músicas e romances. Depois de um tempo que ela começou a ser usada para anotar contos e relatos populares. Falando agora de algumas obras clássicas da literatura chinesa, O Sonho da Câmara Vermelha é um livro escrito por Cao Shueqin. Acredita-se que ele seja uma semi-autobiografia, por supostamente descrever o destino da família do autor durante a dinastia Qing. Camel Xiangzi, ou Rickshaw Boy, é um livro escrito por Lao Shi e é um romance em que acompanhamos a vida de um homem que é chamado somente de Rickshaw de Pequim. A literatura oriental do Japão é rica e diversificada, com uma longa tradição que abrange diversos gêneros e períodos históricos. Alguns dos destaques incluem haiku, forma poética tradicional conhecida por sua concisão e profundidade emocional. Romances clássicos como Genji Monogatari, o Conto de Genji, escrito por Murasaki Shikibu no século XXI, que é considerado um dos primeiros romances do mundo. Teatro nu, forma dramática altamente estilizada que combina música, dança e poesia. 4. Literatura contemporânea. Autores como Haruki Murakami ganharam reconhecimento internacional por seus romances modernos que misturam realismo mágico com elementos da cultura contemporânea japonesa. Poesia tanka, forma poética mais antiga que o haiku, conhecida por sua estrutura de 31 sílabas em um padrão 5-7-5-7-7. A literatura japonesa não apenas reflete a cultura e os valores do país ao longo dos séculos, mas também influenciou profundamente a literatura mundial através de suas formas únicas e narrativas envolventes. A literatura coreana é muito antiga, não tendo um período de origem concreto. No entanto, se sabe que neste século XV, a literatura do país era escrita em chinês pelo fato da língua não ter uma forma de escrita própria, o Hangul, que foi criado pelo rei Sejong da dinastia Joseon. Isso fez a literatura algo mais prático, tendo em vista que poderia escrever em seu próprio alfabeto ao invés de usar o chinês antigo. Na Coreia, a literatura possui duas grandes divisões de períodos, sendo o período da literatura clássica antes do século XIX, tendo bastante influência do budismo e pelo pensamento confucionista da dinastia Joseon. Já o período contemporâneo sofreu com uma grande influência da literatura do Oriente e da literatura japonesa, mudando estilo e seu devido à quadra dos valores tradicionais no país e por conta do movimento Nova Educação e movimento literário para a língua nacional, fazendo com que a escrita chinesa perdesse gradualmente sua função sociocultural. O período da literatura clássica coreana possui alguns tipos de poesias que são bem marcantes. O Ryanga, por exemplo, é um tipo de poesia que era escrita principalmente por monges e possuía geralmente de 8 a 10 linhas. Ela teve predominância principalmente durante o final da dinastia Silla e até o início da dinastia Jiryeo. Shanga, ou Byeogok, é um tipo de poema que se assemelha um pouco aos poemas líricos, sendo cantado geralmente por kisaengs, que eram mulheres artistas, e possuindo um refrão no meio ou no final de cada estrofe. Ela teve predominância principalmente durante o final da dinastia Silla e até o início da dinastia Jiryeo. Shanga, ou Byeogok, é um tipo de poema que se assemelha um pouco aos poemas líricos. Estes eram poemas bem curtos, contendo somente 3 linhas e cerca de 14 sílabas em cada. Em poucos casos, as sílabas totais excediam as 45 sílabas. O período de predominância dos sijos foi de 1392 a 1910. Falando agora de obras contemporâneas da literatura coreana, Pachinko é um livro escrito por Min Jin Lee
e retrata a vida de uma adolescente que rejeita a proposta de um homem rico e casado de quem está grávida e aceita a proposta de um fazendeiro. Por isso, sai de sua casa rumo ao Japão para viver com seu marido. Por favor, cuide da mamãe, de Shin Kyung-sook. Conta a história de 5 pessoas e seu pai que estão procurando por sua mãe, que está desaparecida, e enquanto isso relembram a história de vida dela. Por fim, temos o livro A Vegetariana, de Han Kang. Nele, acompanhamos a jornada de uma mulher que é traumatizada por sonhos com sangue, carne e labirintos aterrorizantes, e por conta disso, decide parar de comer carne.